o Instituto Justiça fez lá, e que todos fizeram, obviamente, sobre rodas. Que, aliás, é um lema, tudo gira sobre rodas, é um lema do Centro Sérgio. O nosso Delmar Albarello também passa a régua nesse assunto, aí falando do que representou o transporte para tudo isso. Não é uma dúvida. Primeiro eu vou fazer um protesto com o Câmara, que quando tu falou em decano, ele focou direto em mim. Não, mas tu perdes pro Paulo Sérgio, não se preocupe. Exatamente, tá? Bom, primeiro é um prazer. Não, eu aqui quando eu já me sinto ganho, em casa. Eu quando não ganho aqui, eu boto a mãe no meio, já vou adiantar. Quando eu sinto perigo... ainda mais esses caras que vêm lá do interior de Santo Augusto, lá é a Nhanha, eu boto a Nhanha no meio. Mas nós avisamos a Glenda que ia ser difícil ela falar, né? Exatamente. Porque tu tá no programa. Bom, é um prazer estar de volta, claro, eu me sinto em casa, né? Com essa turma aqui, né? Tu é de Santa Rosa? Não, tu é perto de Santa Rosa. Eu sou de Palmitinho. Santa Rosa faz parte da Grande Palmitinho. E os dois da Grande Santo Augusto, bem no meio. Ele trabalhou em Santa Rosa. Eu fiquei 2 anos muito e meio bem lá. Muito bem, graças a Deus. Muito bem recebido, inclusive. Então, eu queria deixar um registro primeiro. Agradecer à Rede Pampa pelo trabalho que ela faz. Agradecer a você, Paulo Sérgio, ao Alexandre, presidente, pelo trabalho que a Rede Pampa faz junto ao empreendedorismo no Rio Grande do Sul e no Brasil. Sem o empreendedor, nós vamos morrer tudo de fome. Não existe vida sem um empreendedor. Então, esse trabalho, essa aproximação da Rede Pampa com o mundo do empreendedorismo, isso está dando um resultado muito grande, está nos colocando numa posição que nós merecemos, que nós precisamos, para enfrentar essa ideologia da política atual. Qual é a ideologia? Vamos ficar nisso. Você está com medo do Alexandre de Moraes, não? Eu não tenho foro privilegiado. Então... Não, porque nós temos um regime de medo, não adianta, ele está aí. Então, eu quero deixar fala genericamente, não particulariza. Porque hoje a maioria... Não, a vanguarda do atraso que atravanca o Brasil. Exatamente, essa é a realidade. Exatamente. Outro ponto que eu queria levantar é até um agradecimento e salientar e agradecer, inclusive, o governo do Estado, o vice-governador, o Gabriel, pelo trabalho que eles vêm fazendo junto aos órgãos de segurança pública do Estado. Polícia Civil, Polícia Militar, um trabalho espetacular, reduziu muito o roubo de cargas e de caminhões, né? Veículos em geral. Um trabalho extraordinário. Semana passada, até um exemplo, foi roubado um caminhão aqui em Cachoeirinha e localizado em Estância Velha. Com um trabalho, e quem recuperou esse veículo foi um soldado, que eu esqueço o nome dele agora, infelizmente, que estava de folga. Ele viu um movimento estranho, acionou e conseguiram recuperar. Num trabalho feito... Não é bom nem divulgar o nome. Do DEIC, junto com a nossa assessoria de segurança do CETSERGS, onde a gente presta esse trabalho para todo empresário do Rio Grande do Sul, associado ou não do CETSERGS. Estamos criando agora um projeto para que a gente oriente, junto com os órgãos de segurança, toda vítima, para aquele passo a passo, até porque tem muita chantagem. Os caras roubam o caminhão e ligam, conheço seu pai, sua mãe, seu filho, fazem a chantagem. Então, esse trabalho, junto com as forças de segurança que a gente está fazendo, está dando muito resultado. Então... Vamos agora ao nosso Anderson. E essa questão do assoreamento. Teve uma decisão da justiça sobre isso? Ou... Teve, só que os caminhões... eu não li. Não, a questão da logística está bem atrapalhada, né? Pois é. E até pedimos para o secretário Juvir Costela, que é um
um excelente secretário que nos escuta, que tenta nos ajudar, mas tem estradas bem complicadas, tem estradas interrompidas, muitos buracos, locais sem condições de passagem. Então, realmente, a situação não está nada boa para a logística no Estado, no momento. Entendemos que é um fenômeno natural, mas temos que achar soluções. Não precisa ser partidário, mas é ideológico. Para alguns, é ideológico? Infelizmente. Então, mas é ideológico como aqui no Rio Grande do Sul ser responsabilidade do governo do Estado? Vamos usar um termo do Ramiro do Rosário, os caranguejos. Faz 1 ano e 2 meses da cheia, da catástrofe do ano passado. Nós não tiramos um caminhão de areia de dentro do rio. E sem contar que essa areia dá receita, dá Os recursos estão aí para fazer, e recursos do governo federal. Mas não passa na burocracia, não passa. Mas estão discutindo se é rio ou lago. Não mexemos na areia. Enquanto Santa Catarina está abrindo túneis por baixo da água para passar... Interesse, né? Interesse. Né? Interesse para transformar outros estados abrindo túneis. Santa Catarina, por baixo da água. E mais um detalhe, e os políticos gaúchos não precisam ficar chateados com isso, porque a gente tem que copiar as coisas boas. Né? Tinha ali no Morro dos Cavalos... Tá falando só comigo agora, né? Tem um político aí. Jerônimo é esse. 101, exatamente. Na 101, tem o Morro dos Cavalos, antes de Florianópolis, tá? E tinha uma obra lá com um orçamento do governo federal para fazer um túnel de 1,5 bilhão. O governador de Santa Catarina, sem fazer túnel, fez uma nova alternativa, vai custar 300 milhões. E o Estado já começou a fazer. Por que não copiar essas coisas boas? Mas nós estamos é o caminho. Mas nós estamos fazendo as nossas. Nós temos alternativas, estamos fazendo pontes aí por iniciativa própria. Mas é a iniciativa privada que está fazendo. Mas não importa. E o governo do Estado também. E os municípios também estão fazendo. Mas nós estamos... É uma reflexão, claro, que o problema de tu fazer com recursos próprios, a obra fica diminuta. A ponte do Fandango lá, que é federal, lá em Cachoeira, esse é um problema que tem 40 anos e não se resolve. E quantos governos passaram? Mas promessa tem bastante. Promessa tem, mas quantos governos passaram? Passou o governo de direita, de centro, de esquerda e ninguém resolve a situação. A 287 está num desvio lá desde o ano passado. A diferença, por exemplo, nosso estado para alguns outros estados vizinhos, né? Nós temos mais autarquias do que esses estados. Nós temos aqui uma EGR, tem o DENIT, que é federal, tem a DAIR, DNR ainda tem. Então, é uma máquina muito pesada, né? E que o governo tem que sustentar. Lenta, tem as ideologias... E criaram as agências que não resolveram absolutamente nada. Lamentável dizer isso. O executivo e o legislativo não têm força em cima dessas autarquias. Entendeu? A FEPAM faz o que quer. Começou a soltar o verbo. Começou agora a individualizar isso. Agora, esse tema... É que quando dói embaixo do pé, você tem que levantar o pé, né? Tu não vai... Delmar Albarello, nosso presidente do CETSERES. Olha, primeiro eu quero mandar um abraço para o nosso eterno presidente, Sérgio Gabardo. Esteve aqui a semana conosco. Esteve aí. Ele tem um queijo maravilhoso lá. Só que ele está me devendo um vinho e não tem jeito. De lá não sai. Negocia, abre mão do queijo e fica com vinho. Não sai, não vem. Mandar um abraço também para o Coronel Amorim. Grande figura. O Tenente-Coronel Beton, lá de Sapiranga, que ajudou nessa recuperação de veículos, né? A delegada Isadora, do DEIC, que são pessoas que fazem acontecer, que é o que está sendo debatido aqui. Qual é o problema do Rio Grande do Sul? Todos nós conhecemos os problemas. Mas qual é a solução? Não tem saída. Ué, então não tem solução. É a União... Calma, tem. Você acabou de dizer que não tem saída. Estava terminando de falar. Não, mas peraí, não tem saída, não tem saída. Viu? Quando o cara começa a alinhar o raciocínio... Mas dá a saída. Tá. Não tem saída. Não é eu que vou dar a saída. Então, não é eu que vou dar a saída. Eu vou dar uma sugestão de saída. União. É isso aí.
Unir os setores econômicos começa por aí. Porque o setor econômico é que tem a força na mão e não usa. Né? Só que nós ficamos individualizados. Cada um cuida do seu. Cada um puxa para um lado. Une os setores econômicos, inverte. O agro fez isso. O agro não foi nos políticos para se transformar no agro que é hoje. Só que os políticos viram que deu certo e eles vieram. Hoje a bancada do agro está perto de 200 deputados federais. Tudo ao inverso. A vida inteira a gente foi ao encontro. Não vem, não tem. Então vamos nós, sociedade, como o Anderson falou antes, nós, sociedade, nós empresários, entidades empresariais, nos unir de verdade. Todo mundo sabe onde dói. E achar a solução. O Estado é inchado, o Estado tem problemas políticos, tem gente boa, o Hernani, tem um monte de gente boa aí, né? Mas talvez não estamos conseguindo encontrar o projeto certo, a definição certa. Palpite todo mundo tem, opinião todo mundo tem. O problema, nenhum projeto, nenhuma decisão funciona se não tiver ação. O nosso problema é falta de ação. É um jogo de empurra. Inclusive, seguindo o projeto maravilhoso que ela traz para nós, eu cito o exemplo aqui nosso do Banco de Alimentos. Paulo René. Né? Paulo René Benra. Distribuímos no ano passado 1.220.000 quilos de alimentos, ou seja, 1.220 toneladas de alimentos. E nada a ver com as cheias. Isso é uma distribuição normal. Mais os produtos da cheia. Então, tem muita coisa fantástica. É só a gente turbinar isso. Para pegar um que aconteceu recentemente, nós fomos a Brasília, estava lá.